Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, quais são os comportamentos de um narcisista patológico que, quando reverdecera a soberba dele, ele vê tudo, mas ele não consegue mais mudar, e aí você vai ter que lidar com uma pessoa que ela até sente, ela até tem sentimentos, mas ele tem sentimentos apenas por ele. Então, quer dizer, no relacionamento com uma pessoa que ela é narcisista e ela até reconhece os sentimentos, mas não pelo outro. Essa história de dizer, eu sinto muito por você, é apenas da boca para fora. Quando uma pessoa, ela é narcisista, ela não consegue ter sentimentos. E até ela percebe, mas ela não tem como mudar isso, ela não sabe como mudar isso. Então, no relacionamento com as pessoas, porque ele não preza mais por sentimentos, o narcisista, ele percebe que não tem os sentimentos, o amor, a empatia, a gratidão, mas ele não sabe onde buscar isso, então ele não preza mais por sentimentos, e sim por relacionamentos. Então, no relacionamento, você vai ver e ouvir do narcisista como é a forma que ele vê, como é a forma que ele entende, como é que ele faz para se relacionar com pessoas, porque ele não preza mais sentimentos bons. Ele não busca mais, ele não abre mão, ele não quer saber sobre verdade. Então, o narcisista, ele busca uma visão de verdade. E Deus explica isso, que o narcisista, ele busca uma visão de verdade, uma imaginação verdadeira para conseguir se ver, para conseguir se autossuperar, para conseguir se relacionar com as pessoas. Então, existe algumas características de você se lidar com uma pessoa que ela é narcisista, que ela já reconheceu algum comportamento dela, mas ela identificou, mas ela não sabe mudar, ela não quer ouvir conselho de ninguém, ela não quer se ver, você vai falar dos defeitos dele, mas ele diz, todo mundo tem defeito, eu não quero saber dos meus defeitos, eu não quero mudar. Então quer dizer, ao se relacionar com essa pessoa, você vai identificar nas características dela o que é que ela preza. O que é que essa pessoa preza? Então Deus diz, no revandecer, no florescer do amanhã, você vai percebendo o que é que ele preza. O que é que a outra pessoa preza? Porque ela não tem mais prazer das coisas boas. Então ele vai buscando um prazer. Entende? Ele vai buscando uma forma de entender, ele vai buscando uma forma de ver, e ele ainda vai explicar para você. Ele vai tentar, o narcisista, ele tenta explicar para você e mostrar para você a razão dele ser assim, a razão de você entender por que é que ele é assim. Então você vai buscando entender pela visão. Algumas características que eu vou explicar aqui para você. Né? Ele busca sempre se relacionar não com pessoas, e sim com o que as pessoas podem proporcionar para ele. Quer dizer, ele vai dizer para as pessoas, em algum momento, o narcisista ele deixa escapar pela boca o que é que ele preza, porque ele já percebeu que ele não tem sentimentos pelos outros. Então ele busca se relacionar com as pessoas, o que é que ele vai lucrar a lidar com aquela pessoa. Quer dizer, se a pessoa trabalha numa secretaria de saúde, o exame que eu quiser, eu arrumo. Eu tenho facilidade de arrumar exames com essa pessoa. Se eu adoecer, eu não enfrento fila. Basta apenas, eu dar uma ligação. Quer dizer, você começa a perceber o que é que ele preza naquelas pessoas. É a facilidade que as pessoas proporcionam para ele. Então, você percebe como ele trata bem as pessoas e não pelo que as pessoas é. Isso não interessa para o narcisista. O que é aquela pessoa, o ser humano, ele não preza isso. O que ele preza é o que aquele relacionamento pode proporcionar para mim.
o que é que aquele relacionamento vai facilitar na minha vida. Porque se eu sou amigo de um dono de hospital, se eu adoecer, eu mesmo sem dinheiro, eu tenho como ser socorrida. Se a pessoa, ela trabalha numa secretaria de saúde, ela arruma um exame para mim, eu não vou ficar na fila. Eu com dinheiro ou sem dinheiro, eu arrumo um exame para mim. Então você começa a perceber no narcisista realmente o que é que ele preza, como é que ele pensa e como é que ele sente. Porque em alguns momentos ele vai mostrar isso para você. Ele mostra como ele pensa e o que ele sente por não ter sentimentos pelo outro, porque ele não preza isso. O narcisista, ele julga muito as pessoas pelas aparências, pelo que as pessoas têm e o que as pessoas podem proporcionar para ele. Na visão dele, na razão dele, e a Bíblia explica isso para você. Eles sofrem, mas os narcisistas, eles sofrem, mas ele demonstra para você que ele não sofre. Para algumas pessoas, ele tá no vitimismo. Para as outras, ele busca uma superação, uma idealização, um super-herói que ele cria ser. Mas, em algum momento da vida, você vai perceber o narcisista dizendo para você que as pessoas pensam que eu sofro. Ele busca aquela superação. As pessoas pensam que eu sofro, mas eu não sofro não. Eu não tô nem aí para o que as pessoas pensam de mim. Eu não tô nem aí para a verdade, eu não tô nem aí para o que eu sinto. É mais ou menos isso que você vai perceber no ser narcisista, a ele tentar superar o próprio sentimento. Então ele tá dizendo, horas você vai perceber que ele ri e ele diz: as pessoas pensam que eu sofro. As pessoas pensam, deixa elas pensando que eu sou um coitado ou que eu sou uma coitada, porque eu sei bem quem eu sou. Então ele busca uma visão de superação, que são as pessoas que precisam dele, que são as pessoas que se aproveitam dele, que são as pessoas que dependem dele. E quando ele está sofrendo, que ele está dependente de alguém, que ele está dependendo sempre das coisas, que ele está sofrendo nos relacionamentos, ao se relacionar com as pessoas, que ele não tem sentimento na relação, quando ele tem essa visão desse sofrimento, ele tenta superar esse sofrimento. Então você vai perceber ele se gloriando, ele dizendo que as pessoas pensam. Ele está sempre espelhando o sentimento que ele reconhece nele, nas pessoas. Então você vê que ele fala como se fosse as pessoas, aquilo que ele reconheceu. Quer dizer, as pessoas pensam que eu sofro, mas eu não tô nem aí para o que elas pensam de mim, porque eu não dependo de ninguém. Eu sou superior, eu sou o super-herói, eu tô sobrevivendo. Então você começa a entender no narcisista a razão como ele vê pessoas. Como ele vê o mundo, qual é o sentimento que ele tem dentro dele e os valores que ele dá ao se relacionar com pessoas. Porque ele já percebeu que não tem sentimentos. A ele perceber que não tem amor, que não tem empatia, que não tem gratidão, que não tem muita satisfação nos relacionamentos, você vai perceber a explicação dele, na palavra dele. A explicação que ele cria ao perceber o próprio sentimento. Entende? Eles não aceitam, o narcisista, eles não aceitam que ninguém faça com ele aquilo que ele faz. E ele também não aceita que as pessoas façam com você aquilo que ele já faz. Então, o que é que o narcisista faz a se relacionar com você, a ele entender que ele é assim? Ele vai estar explicando para você a razão do ser. Quer dizer, se ele não deixa ninguém fazer com você aquilo que ele faz, ele está explicando para você por que é que ele faz. Porque, por exemplo, se a pessoa é uma mãe narcisista e ela escraviza o filho e ela trata aquele filho como uma empregada e ela tá sempre rebaixando aquele filho, que o filho não sabe nada, que ele o narcisista, ele tá rebaixando aquele filho, ele tá tratando o filho como empregado. Mas se alguém for tratar aquela pessoa como empregado, ele vai dizer:
Por que é que você não tem que aceitar isso? Se ela for narcisista, ela for mãe, ela vai dizer, eu sou a sua mãe. Eu lhe trato assim porque eu sou superior. Eu posso lhe tratar assim, porque eu sou mãe. Mãe ama, mãe sabe o que está fazendo. Mas você não tem que aceitar o seu marido lhe tratar como empregada. Você não tem que aceitar essa pessoa que você não percebe não que a pessoa está lhe maltratando? Ela não aceita. Então, o narcisista, ele vai explicar para você a razão dele ser. Ele trata mal, ele maltrata ou ele escraviza, ele vê que ele está escravizando, que ele está tratando como empregado, mas ao perceber, a ele ter essa visão que alguém faz a mesma coisa, ele vai explicar a razão por que é que ele faz e por que é que você não tem que deixar o outro fazer. Você não tem que deixar o seu marido lhe tratar como uma empregada. Você não tem que aceitar grito de ninguém. Eu faço isso para o seu bem. É mais ou menos isso, na visão dele, quando ele começa a ter esse tipo de visão. Quando ele começa a entender das razões dele, da satisfação dele. Então você vai perceber que ele está explicando por que é que ele pode. E você tem que abrir o olho para que ninguém faça com você aquilo que ele já faz. Que você tem que aprender a se proteger das pessoas. Você tem que aprender a se proteger do seu marido, da sua irmã ou da sua tia. Você não tem que ser escrava de ninguém, não. Eu faço com você porque eu sou a sua mãe. Entende? Na visão dele, ele pode fazer o que ele faz, mas ele não aceita que ninguém faça com ele aquilo que ele já faz, e ele também não deixa que ninguém faça com você aquilo que ele faz. Então, você vai perceber a explicação dele. Quando ele tem essa visão, esses relapsos de visão do que é que ele faz, por que é que ele está desfazendo das pessoas, por que é que ele não aceita que as pessoas façam com ele aquilo que ele faz, ele também vai explicar para a vítima dele a razão do que ele faz. Eu posso falar mal das minhas irmãs, mas eu não quero que ninguém fale. Eu não aceito que ninguém fale. Eu escravizo o meu filho, eu exploro o meu filho, ele pode não falar com essa palavra, mas ele vai explicar. Você tem que entender essa visão dele e essa razão dele, essa característica dele, dessa explicação no relacionamento, no entendimento dele, na explicação dele. Entende? Então, um exemplo. Nesse relacionamento, quando é uma sogra narcisista, a sogra, quando ela vai para casa da filha, quando ela é narcisista, ela tá sempre competindo com o genro. Ela tá... ou com a outra pessoa, ela vive na competição, ela vive na comparação, porque ela não tem como não fazer isso, porque ela não tem empatia, ela não tem sentimentos. Então ela tá sempre explicando para outra pessoa por que é que você não tem que ser pelo marido e sim por ela. Porque ela deu a vida, porque ela trocou a fralda, porque ela amamentou. Então ela vai estar explicando para aquela pessoa por que é que você tem que defender ela. Você tem que ser por mim e não pelo seu marido. Porque quando eu tive que me sacrificar por você, não foi ele que se sacrificou por você. Então você não tem que ser por ele. Você não tem que ser pelas pessoas. O narcisista, ele tenta convencer aquela pessoa que ele se relaciona, porque é que você tem que entender assim. Porque é que você tem que ver assim. Porque ele vê, mas ele não consegue mudar. Então ele tenta mudar aquela outra pessoa que está sujeita ao relacionamento. Quer dizer, você tem que demonstrar para o seu marido o valor que eu tenho para você. Você tem que mostrar para outra pessoa a razão do ser que eu sou para você. Eu sou a sua mãe e eu posso. E ele não tem que competir comigo, ele não tem que me barrar, ele não tem que dizer nada, ele tem que ficar quieto. Porque eu sou a sua mãe e eu posso fazer com você o que eu quiser. E ele não tem que se intrometer. É mais ou menos isso a visão e a razão de uma pessoa que ela sabe que não tem mais sentimentos. Você é que tem que botar o seu marido no seu lugar, você tem que botar a sua sogra no seu lugar, você tem que botar as pessoas no seu lugar a ter que lidar comigo, porque eu não tenho que mudar por ninguém. É as pessoas que vão ter que aceitar quem eu sou e você vai ter que defender
O narcisista, ele mostra pra você que você vai ter que defender ele, a razão dele. Porque eu sou a mãe, porque eu sou o pai. Então você tem que se levantar ao meu favor. Você não tem que deixar ele dizer o que ele quiser. Ele não pode lhe defender, não. Ele não pode dizer o que eu posso ou o que eu não posso fazer. Você que tem que botar na cabeça do outro que eu sou a mãe e eu posso escravizar, que eu sou a mãe e eu posso bater, que eu sou a mãe e eu posso falar o que eu quiser, que ninguém tem que dizer que eu tô errado ou que eu tô certo. Na visão dessa pessoa, que ela é narcisista, ela busca essa visão de super-herói, de superação. Ela não consegue pensar e retroceder. E a Bíblia diz isso para você, que ele não consegue pensar no ontem. Ele não consegue voltar atrás. Por ele ignorar a própria visão, ele não quer voltar atrás, ele não quer se moldar, o narcisista. E onde a Bíblia diz isso? Para que você entenda o tipo de visão e o tipo de razão que ele busca até esse tipo de visão. Que ele, em algum momento, quando já está madura a soberba do narcisista, a ele ter que ter relacionamentos com a filha, com a sogra, com a nora, ele começa a querer ensinar aquela pessoa a limitar as outras pessoas para ter que se relacionar com ele. Em primeiro lugar sou eu na sua vida. Em primeiro lugar, então ele começa a jogar na cara daquela pessoa, né? O marido é do mesmo jeito. O marido, quando ele é narcisista, ele escraviza a mulher, ele trata a mulher como empregada. Mas ele não aceita que a mãe dela trate ela como empregada. Então ele vai estar mostrando para a esposa dele que ele já faz a mesma coisa, ele não aceita que ninguém faça. Então o marido, quando ele é narcisista, ele vai dizer: a época de você servir a sua mãe já passou. Você não tem que estar indo para casa da sua mãe fazendo o que ela mandou e fazendo o que ela quer. Porque agora eu sou o seu marido e eu posso fazer o que eu quiser com você. Mas o tempo dela já passou. Então ele tá sempre, o narcisista, ele tá mostrando pra mãe, mostrando pra esposa como é que a mãe dela trata ela. Veja que a sua mãe lhe trata como empregada, veja que a sua mãe desfaz de você, sua mãe só se aproveita de você, ela mostra que tem amor, que tem sentimento, é só pra enganar você. Isso é só uma balela. Então ele tá sempre jogando a sogra contra a mãe dela, ou jogando um contra o outro, então ele tá explicando por que é que ele faz. Eu trato você assim porque eu sou o seu marido. É o seu dever fazer por mim. Não, isso aí é obrigação sua. Mas você, quando ele tem visão que alguém faz com a mulher dele aquilo que ele já faz, ele vai estar explicando. E vai estar dizendo, você não tem que aceitar que a sua mãe faça com você isso. Você não tem que aceitar. E ele não deixa. A partir do momento que o marido ele vê que a mãe faz o que ele faz, ele vai dizer: você aceita sua mãe fazer isso porque você é muito boba. Você aceita sua mãe lhe tratar como empregada porque você acredita que isso é amor. Você quer tratar a sua mãe agradando sua mãe, você se sente bem assim porque você é bobinha. Você não tem a experiência que eu tenho. Então ele está mostrando para aquela pessoa a razão dele, a razão do outro e como é que você tem que ser. Se você era boba com a sua mãe, você não tem que ser mais. Você só tem que ser boba para o marido, que é narcisista. Ele tá sempre competindo com a mãe, se for narcisista, ou com o pai, que for narcisista. Se o pai for narcisista, ele vai dizer: você não tem que fazer mais nada que o seu pai manda. Você não tem que obedecer ao seu pai, você tem que obedecer a mim. Porque o narcisista, ele tá sempre se comparando, ele tá sempre competindo, ele tá sempre querendo mostrar a superioridade. Então, mesmo quando ele vê que o que ele faz tá errado porque alguém tá fazendo e ele tá vendo, ele tá explicando a satisfação dele, a razão dele, porque ele não consegue mais voltar atrás. Voltar no tempo. Então, esse tempo vai chegar. E Deus explica, esse tempo vai chegar porque enverdeçou, enraizou a soberba dentro da pessoa e ela não quer mudar mais. Ela não quer pensar, ela não quer voltar atrás do tempo. Entende? Então, em Ezequiel 7:10, Deus diz: eis aqui o dia,
eis que veio o amanhã, já floresceu, a vara já reverdeceu da soberba. E quando enreverdece, o que é que acontece? A violência se levantou e em vara de impiedade. A pessoa, ela não tem mais pena. Ela não tem mais empatia pela outra pessoa. Então, mesmo quando ela tá vendo que alguém faz com o outro aquilo que ele faz, ele vai estar explicando a razão por que é que ele faz. Então, ele vai estar desfazendo do outro. Por que é que o outro não pode mais? O seu pai não manda mais em você, não pode mais. A sua mãe não tem esse direito, né? A mãe vai estar, se for a mãe que é narcisista, vai explicar. Ele é seu marido, mas quando eu tiver, ele tem que me respeitar, ele tem que aceitar as minhas opiniões. Eu tenho o direito de mandar sim, porque é primeiro eu na sua vida. Quando você nasceu, quando eu tive que trabalhar, quando eu tive que comprar uma lata de leite para você, ele nem sabia, você nem sabia onde ele habitava. Como é que agora ele quer ter mais direito do que eu? Na visão dela, na visão do narcisista ou do pai narcisista, ele é em primeiro plano. Então ele busca uma visão de superação. Entende o que Deus explica? Porque a violência já tomou conta da pessoa. Então Deus diz, a violência já se levantou em vara de impiedade. São os ímpios. Nada reverterá deles, nem da sua multidão, nem do seu rumor. Ele não volta atrás do que ele fala. Ele está buscando uma razão do que ele fala. Entende o que Deus está explicando aqui? Nem haverá lamentações por ele. Não haverá lamentações porque as pessoas não lamentam mais pelaquela pessoa. As outras pessoas não têm mais lamentação por ela, não tem pena dela. Então, quando ela começa a perceber que as pessoas estão desprezando, estão maltratando, está isolando, ela está agora tentando superar essa visão. Por que as pessoas estão fazendo isso comigo? Porque quem não presta é as pessoas. Então, ele está buscando uma visão. Como é que ele se vê? Como é que ele vê o mundo ao perceber a indiferença das pessoas? Então, Deus diz, né? Não reverterá deles, nem da sua multidão, nem do seu rumor, nem haverá lamentações por ele. Vem o tempo e é chegado o dia, o que compra não se alegra, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir, e o que vendeu. O que vende não tornará a possuir o que vendeu. Ainda que esteja entre os viventes, são pessoas mortas espirituais, é o que Deus está explicando aqui, né? Ainda que esteja entre os viventes, porque a visão sobre toda a sua multidão não tornará para trás. Ele não consegue mais pensar nas atitudes dele, na visão dele, na razão dele. Então, ele está buscando uma visão de superação. Entende? Então, mesmo ele vendo que ele está perdendo, que ele vive adoecendo, que as pessoas estão se afastando dele, então ele está buscando sempre alguém que não entenda, alguém que ele possa manipular, alguém que ele possa controlar. Então, ele vai buscar mostrar para as pessoas a razão dele ser. Então, ele está dizendo para aquela pessoa que você não entende porque é que eu sou assim, você que é bobinha, você não sabe o que eu sei, então você tem que ser por mim. Você não tem que ser pelas pessoas, você não tem que defender as pessoas. Então, é você que tem que impor limite no seu marido, é você que tem que impor limite na sua sogra, é você que tem que impor limite nas pessoas, porque eu posso ser assim. Eu sei por que é que eu sou assim. Então, ele está sempre nesse debate, nesse dilema com pessoas ao se relacionar, porque ele percebe, mesmo sem ele ter os sentimentos, ele começa a perceber a ausência desses sentimentos. Então, ele está dizendo que não tem mais pena de ninguém, ele está demonstrando esse sentimento e ele está explicando para a pessoa que ele tem mesmo, que ele não pode abrir mão daquela pessoa, que ele tem que se relacionar com aquela pessoa, a razão do ser dele.
a razão da existência dele, a razão do entender da outra pessoa por que que eu sou assim. Então ele está dizendo para aquela pessoa que a pessoa não entende por que que ele é assim. Então já que você não entende por que que eu sou assim, você tem que ser por mim. É você que tem que limitar as outras pessoas e por que que eu lhe trato assim. Por que que eu sou assim. Então até ele vê que ele é errado, mas ele não quer retroceder porque ele não quer buscar conhecimento. Entende? Então, quando ele vê, por exemplo, ele vê que alguém fala mal das irmãs, ele até se levanta para defender. Mas se ele perceber, eu falo mal das minhas irmãs, mas por que minhas irmãs? Passou pela minha mão, foi tudo criado junto, são tudo ingrata, mas eu falo, mas eu não quero que ninguém fale. Quando ele tem esses relâmpagos, essas visões que ele se contradiz, que ele tem a visão que as pessoas fazem aquilo que ele faz, ele está buscando uma defesa emocional, uma visão própria, uma razão própria, entende? Então Deus diz, né? Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão sobre toda a sua multidão não tornará para trás, nem ninguém fortalecerá a sua vida como a sua iniquidade. Ninguém consegue mais se relacionar bem com essa pessoa. Então ele está buscando sensibilizar aquela pessoa para ele ter relacionamento. Entende? É isso que Ezequiel estava ensinando aqui. A ele perceber que as iniquidades acumulou, ele alimentou a própria ira, ele botou todo mundo para correr, então agora ele vai tentar se relacionar com aquela pessoa, mas limitando a pessoa, explicando para aquela pessoa a razão dele ser assim, a explicação dele para que você entenda essa razão dele, vai ser sempre essa. Eu sou assim porque eu sei do que eu tô dizendo, eu sei do que eu tô fazendo. Você tem que ser por mim porque eu sou pai, você tem que ser por mim porque eu sou mãe, você tem que ser por mim porque eu sou o seu marido. Então, não é que ele não veja que o que ele faz está errado, é que essa satisfação que ele tem de explicar, ele vai estar desfazendo das pessoas e explicando a razão por que é que ele faz. Eu faço para o seu bem, você tem que aprender a fazer por mim porque você é minha mulher. O mundo gira assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a pessoa vai ficando sem entender a visão. Por que é que essa pessoa, ela trata assim? Por que é que essa pessoa, ela só enxerga os erros nos outros? Por que é que ela só entende que está errado quando as pessoas estão fazendo aquilo que ele faz? Então, ele está explicando. O marido, quando ele é narcisista, ele está explicando por que é que ele é assim. Mas ele não deixa que ninguém faça aquilo que ele mesmo faz. E ele vai dizer por que é que ele faz. Né? Porque você é bobinha, porque você não sabe, porque você não entende, porque você tem que fazer por mim, porque eu sou o homem, o marido, é sua obrigação, é sua satisfação me servir, mas você não tem que servir a sua mãe mais. Mas você não tem que servir a fulano mais. Se for amiga, mas você não tem que ser boba para essa amiga. Então ele tá sempre explicando por que é que ele tem que desfazer, explicando a razão do ser dele e mostrando para você por que é que você não entende a razão dele ser, por que é que ele tá falando que o outro não pode ser aquilo que ele é. Deu para que você entenda? E Deus explica, por ele não querer retroceder, não quer ruminar, não quer pensar, não quer voltar atrás, não quer se moldar, ele não preza, ele não tem prazer mais nos sentimentos. Ele está vivendo da forma dele. O narcisista, ele não tem mais prazer nos sentimentos. Então, tudo aquilo que ele vê, ele está explicando por que é que ele vê, por que é que ele desfaz, por que é que ele pode fazer e as pessoas não podem. Então, eu posso fazer porque eu sou marido, eu posso fazer porque eu sou mãe, eu posso fazer porque na hora de socorrer você está pensando que você tem amiga? Você não tem amiga. Na hora da necessidade, quem socorre é a mãe. Então você tem que fechar os olhos para os meus erros. Você tem que aceitar eu como eu sou. Você não tem que dizer para mim como eu tenho que ser. Então você começa a ficar sem entender.
essa visão, essa manipulação, essa razão. Então você começa a querer buscar esse entendimento, como é que ele se relaciona com as pessoas. Então você começa a entender que ele só se relaciona com as pessoas pelo que as pessoas têm, o que é que ele ganha de vantagem com aquelas pessoas. Você começa a entender como ele vê pessoas, porque ele tem pessoas como se fossem coisas. E por ele perceber que alguém pode perceber que ele é assim, ele está explicando que você não entende como ele entende. Que você não tem maturidade para isso. Que você não passou ainda pelas experiências dele. Você não passou pelas minhas experiências, então você é bobinha. Você acredita nas pessoas. Eu não acredito mais nas pessoas. Eu não confio nem na minha roupa. Eu não acredito nem... Ele só falta dizer, eu não acredito nem em mim. Entende? Ele só não diz tudo porque ele sabe que está se entregando. Então ele limita algumas palavras, mas ele percebe que não tem sentimentos. Então ele vai buscar agora a razão dele sentir. Como é que ele sente? Então você vai perceber na palavra dele como é que ele sente. Então ele começa a declarar. Por que é que ele trata bem fulano, que é diretor de um hospital, porque trabalha na Secretaria de Saúde, porque pode abrir alguma porta para ele na hora que ele precisa. E aí você começa a entender a razão do ser narcisista. Que ele realmente não tem sentimentos, que ele não preza por isso, que ele não faz questão nenhuma de sentir ou deixar de sentir, ou que ele não faz questão nenhuma de você entender ou deixar de entender. Você tem que ser por ele, você tem que entender a razão dele, você tem que aprender a defender a ele, você vai ter essa visão. E ele vai dizer para você a satisfação. Porque é que você tem que entender, aceitar e limitar as outras pessoas e não a ele. Você não tem esse direito de me limitar. Você que tem que mostrar para sua mãe que quem manda você agora sou eu que sou seu marido. Se for a mãe que é narcisista, você tem que explicar pro seu marido que antes dele chegar na sua vida, era eu. Foi eu que lhe sustentei, foi eu que lhe dei de comer, foi eu que aplaquei as suas dores. Então, por que é que agora ele vai chegar e vai dizer pra você como é que eu tenho que ser com você? Ele não quer pensar como é que ele é. Ele não quer se comparar que ele faz a mesma coisa que o outro faz. Entende? Ele não consegue mais retroceder. Ele não consegue pensar nele. Por quê? Porque ele alimentou a violência, a vingança dentro dele, entende? Então ele sabe que ele não tem empatia. E isso a ciência mostra para você. A ausência de empatia traz transtorno. Então a pessoa, por ser transtornada, ela não quer pensar. Por que é que eu sou assim? Por que é que eu estou falando de fulano que fulano faz? E por que é que eu tenho que dizer que ele não tem que fazer, mas eu faço? Ele não pensa assim. Então agora ele vai buscar uma razão, uma tradução para essa visão. Por que é que eu posso? Então eu posso porque eu sou a mãe ou eu posso porque eu sou o marido. Mas ele não consegue mais voltar atrás. A pessoa que ela é violenta, que ela é agressiva com as palavras, que ela tá o tempo todo desfazendo e competindo com as pessoas, ele tá buscando uma visão de superação, uma visão de entender o mundo, uma visão de entender as pessoas. Então quer dizer, não é que ele não esteja vendo, é que ele não quer entender a razão do que ele tá vendo. Ele não quer entender a razão da desunião, ele não quer retroceder, ele quer desfazer das pessoas. Mas agora que ele já fechou algumas portas, agora que ele já viu a dificuldade de lidar com algumas pessoas, agora ele vai estar tendo essa razão, dessa explicação para essa pessoa que ele não quer abrir mão de se relacionar. Que ele quer se constituir ali, que ele quer ter um relacionamento. Então você começa a conhecer as razões do ser narcisista, né? Que ele tem que ter uma razão de superação, uma razão para lidar com você. Ele começa a explicar a razão dele. Então você começa a entender que ele não tem sentimentos nenhum. Então ele cria que tem um sentimento e ele quer criar esse sentimento dentro da pessoa. Que você tem que defender a ele, que você tem que ser por ele, que você tem que aprender com ele, porque ele não consegue mais voltar atrás.
Porque ele ignorou a própria visão, a própria razão. Então Deus diz, quem ignora, chega esse tempo, ele vai ter essa dificuldade no relacionamento. Então, na dificuldade que ele está o tempo todo desfazendo das pessoas, no relacionamento ele vai estar explicando por que é que ele desfaz e por que é que você tem que entender a ele e você tem que ser por ele. Então, tanto faz quando é a mãe, ela tem esse comportamento, quando é o marido, ele tem esse tipo de comportamento com a esposa, né? Ele vai estar explicando por que é que você não tem que fazer mais nada pro seu pai. Você não tem que fazer mais nada para sua mãe. É você que não entende. Ela lhe trata como empregada. Não é que não trate, mas ele também trata. Mas ele vai estar explicando por que é que ele trata e agora é sua obrigação fazer por ele. Porque ele é marido. A vez que, quando ela mandava em você, quando você morava lá. Agora você mora comigo, depende de mim, então ele não quer pensar. Por que é que ele tem essa mesma atitude? Por que é que ele faz a mesma coisa? Então ele está buscando essa visão de superação. Como é que ele vê as pessoas? Como é que ele entende sobre sentimentos? Entende? Então por que Deus explica? Por que é que chega esse tempo? Porque reverdeceu a soberba. Porque mesmo ele tendo visão dele, ele fugiu da visão dele. Ele buscou uma razão dele, a razão dele ser assim. E ele não consegue mais retroceder, porque reverdeceu, empedrificou o sentimento. Ele quis que todo mundo entendesse ele. Ele buscou essa razão desse entendimento. Ele buscou se relacionar com uma ou duas pessoas no máximo, porque geralmente esse tipo de narcisista, ele sabe que não consegue mais se relacionar com muitas pessoas. Ele tem dificuldade em relacionamento. Então ele diz que não gosta de estar com muita gente, com muitas pessoas. Porque quando ele está com as pessoas, ele está incomodado com o comportamento das pessoas, com o sentimento das pessoas. Como é que as pessoas tratam as outras. Porque ao ver, ele se vê também. Então ele está sempre limitando. Com quem é que ele pode lidar, onde é que ele pode estar, porque ele não quer se ver. Então ele está botando o defeito nas pessoas, porque ele tem um mau relacionamento com pessoas, o narcisista. Entende? Então você percebe que ele está explicando porque é que ele não gosta de ir para os lugares, porque é que ele não quer estar se fulano tiver, porque a dificuldade do soberbo é ele se ver. É ele perceber que alguém tem um comportamento que ele tem. Então, nessa visão dele, a ele ter visão dele mesmo, porque ele vive pelo que vê, e ele busca uma visão de superação, ele tem dificuldade de lidar com as pessoas. E ele não sabe a respeito disso, porque não crê no manual de vida. Ele não crê na Bíblia, ele não crê em amor. Geralmente esse tipo de pessoa já disse amor só de mãe, amor só de Cristo, momentos não existe felicidade, momentos são... Porque ele vai criando uma visão, como é que ele vê pessoas, como é que ele vê esse sentimento, como é que a tradução dele em relacionamento. Entende? Ele tem relacionamento com pessoas para ter vantagem, para ter benefício. Ele está tratando as pessoas. O que é que ele lucra em tratar bem aquela pessoa? O que é que ele lucra em ter que fechar os olhos e ignorar alguns defeitos dessas pessoas? Porque quando eu precisar dela, né? Quando eu precisar, é um dono de hospital, é um chefe da secretaria, é um dono do supermercado, é uma pessoa que pode facilitar a minha vida quando eu precisar. Então, ele fecha os olhos e deixa entender que existe um relacionamento ali. Porque ele está sempre prevenindo nesse tipo de relacionamento. Entende? Então, eu peço para você, não sei se você se relaciona com pessoas que é diagnosticada como narcisista. Pessoas que sabem, ele diz que sabe dos sentimentos, diz que sabe tudo, mas está buscando fugir dessa visão, porque ele buscou uma visão própria. Uma razão própria de se relacionar com as pessoas. Mas ele sabe que tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Então, na dificuldade de se relacionar, ele está buscando... Ele deixa demonstrar para as pessoas como é que você tem que ver essa dificuldade dele. Porque as pessoas que não reconhecem o tão bom que eu sou, porque as pessoas, todas elas já precisaram de mim,
Todos tinham que reconhecer o tão bom que eu sou, mas elas não se reconhecem, mas eu não tô nem aí. Eles pensam que eu sofro. Então, em algum momento, você vê que ele sofre, mas ele tá nos relapsos dele dizendo, eu não sofro. Deixe eles pensando que eu sofro, porque eu não sofro. Mas é isso porque ele vive buscando essa visão de superação. Essa visão desse sentimento de superar o sentimento ruim, porque ele já alimenta a violência. E quem alimenta a violência, ela tá falando mal de todo mundo. Ela tá buscando uma razão de se relacionar com as pessoas. Por isso você percebe que ele trata as pessoas bem na rua. Mas as pessoas de dentro de casa, que ele não tem medo de perder, que ele não tem medo de se mostrar quem ele é, que ele quer as pessoas servindo a ele o tempo todo, no relacionamento já é outra pessoa, não é a mesma pessoa que vive na rua. Então ele está dizendo que é as pessoas de dentro de casa que não sabem valorizar, que não sabem respeitar, que não sabe identificar, que não tem gratidão por ele, que não tem respeito por ele, que não sabe o que ele já fez, porque as pessoas é que são ingratas. E aí você começa a entender a visão e a razão dele, a satisfação dele, que é sempre ter vantagem com pessoas, ter benefício com pessoas. Então ele trata bem as pessoas não pelo que as pessoas realmente é, pelo que as pessoas realmente são. Ele trata as pessoas pensando o que ele pode lucrar com aquelas pessoas. Então é por isso que ele não quer entender, ele não quer ouvir que ele está errado, ele não quer se ver, então ele limita os relacionamentos com as pessoas, porque ele está falando mal das pessoas e eles realmente não conseguem se ver ao ver o tratamento das pessoas umas com as outras. Porque as pessoas se respeitam, as pessoas se tratam bem. Você trata bem aquela outra pessoa, então se ele vê que você trata bem a uma pessoa, ele já se compara. Porque na vida dele não existe isso. Então ele diz, você está tratando fulano bem? Você está tratando um cunhado bem? Você pensa às vezes que é ciúme. Não é ciúme. Ele é incomodado pela visão, porque ele não tem visão dele, ele não quer reconhecer a ele não quer retroceder, ele não quer ver os erros dele, então ele quer agora mandar no sentimento do outro que ele tem a necessidade agora de se relacionar, de manipular, de mentir, de exigir, de cobrar. Porque é que você tem que ser, porque é que você tem que entender, porque é que você tem que defender, você tem que me defender e ponto. Você não tem que dizer quem eu sou e ponto, entende? Aí você diz, meu Deus, que tipo de pessoa é essa? Pessoas que alimentam a violência. Pessoas que alimentam a vingança. Pessoas que estão o tempo todo falando mal de todo mundo, mas ela não aceita ouvir quem ela é. Então não tem como mudar, porque reverdece. O sentimento, quanto mais alimentado, mais pedrificado. E mais incomodado essa pessoa vai se tornando. Mais incomodada, mais insatisfeita nos relacionamentos, a ter que lidar com pessoas, entende? Então ele está explicando por que é que você tem que entender a ele, por que é que você tem que defender ele e ser por ele, entende? Não existe um relacionamento de sentimento. Não existe com o narcisista, mas ele não acredita assim, não vê assim, não quer ser convencido disso, porque não quer pensar mais. Quer ignorar a própria visão, a própria satisfação dele. Como ele buscou ver as pessoas, o mundo e entender todas as coisas. Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você deseja fazer o bem. E até o próximo vídeo.